Gente, boa noite. Bem-vindo a mais uma aulinha de mecânica dos sólidos. Nós teremos hoje a nossa segunda aula sobre uma breve revisão de equilíbrio de estática, disciplina ou assunto que nós vimos em Física 1, ok? Então, faremos uma revisão para podermos começar a, de fato, analisar o conceito de tensão, tá certo? Porque quando a gente vai dimensionar algo, a gente está mais preocupado em descobrir inicialmente quais são os esforços, e a partir desse esforço, cada material, aí você vai ter que levar em conta a forma do material, da peça, e o tipo de material, para descobrir qual é a tensão a qual aquela peça está submetida e saber se aquele material suporta ou não aquela tensão admissível. Tá? Isso é que nós veremos nas próximas aulas, dentro do capítulo de tensão. Tá certo? Vamos lá. Então, dentro do capítulo de estática, né, aquela parte lá da física que estuda o equilíbrio dos corpos, nós dividimos lá em duas partes. Nós temos a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Se eu levar ao pé da letra a definição de ponto material, é exatamente quando um objeto, um corpo, um Ô, professor, sistema... Fala, Lúcio. na sua demonstração ainda continua a página inicial. Não comecei ainda não, ainda vou passar, sabe aí não. Positivo. Certo? Ainda vou, certo? Vou seguir. Deixa essa tela por enquanto ainda. Então, o que acontece? Então, a gente precisa diferenciar, né? Definir o que é um ponto material. Então, ponto material é quando as dimensões do corpo podem ser desprezadas em relação ao contexto. Tá? E essa palavra contexto, lá na física, a gente substitui pelo termo referencial. Então, quando a gente puder desconsiderar a figura e concentrar todas as forças em um único ponto, eu estou analisando, eu estou considerando um ponto, um sistema, ponto material, que geralmente não vai ser o caso das questões. Agora, quando eu tenho um corpo onde eu preciso levar em conta a extensão, né, o tamanho do objeto, aí eu considero um corpo extenso, tá certo? Então, vamos lá. Então, dentro desse capítulo, eu preciso definir alguns conceitos, tá? Então, eu preciso saber o que é um apoio, tá? O apoio é exatamente os pontos de sustentação de qualquer estrutura. Aí vai trabalhar muito com viga, né? Uma viga biapoiada, ou seja, biapoiada. Então, ela é sustentada por dois apoios. Eu tenho uma viga em balanço, quer dizer que tem uma parte da viga que ela está suspensa, ela não está sendo apoiada por nada, tá certo? Então, esse é o primeiro conceito, o conceito de apoio. O segundo conceito é de força normal, ou seja, é aquela força que atua perpendicularmente na seção transversal, ou seja, na direção do eixo da peça. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque em resistências de materiais, tá? Você vai precisar desenhar os esforços solicitantes. Que são quais que a gente vai desenhar? Eu vou desenhar o esforço normal, olha o nome aí que você vai aprender agora. Depois, o esforço cortante e desenhar o momento fletor. Então, as três próximas definições você vai usar na próxima disciplina. A força cortante é a força que atua no plano da seção transversal, ou seja, perpendicularmente ao eixo da peça. É aquela que vai seccionar a peça. O momento fletor é o momento que atua em torno dos eixos contidos no plano. É aquela que dá aquela flexão, né? Aquela
aquela movimentação da estrutura. O movimento de torcer, né? Torcer toalha, né? Esse movimento de torção é o momento que atua em torno do eixo perpendicular à seção transversal. Ou seja, é nessa direção aqui, né? O momento fletor é na direção vertical e a torção é no sentido horizontal à peça. Esforços solicitantes, ó. Questão da prova do próximo semestre. Quem for pagar resistindo de materiais, já estou dizendo hoje, com quase 6 meses de antecedência. Determine o diagrama dos esforços solicitantes. Tá aí, ó. Que são quais? Força normal, força cortante, momento fletor e momento torção. Mas geralmente aqui a gente só trabalha com os 3. E carregamentos. Força aplicada em um único ponto quando eu tenho um carregamento isolado, né? Um carregamento concentrado. E força aplicada em um comprimento, eu tenho uma carga distribuída. O que é que poderia ser uma carga distribuída? Por exemplo, a parede, né, da sua casa, ela é um peso distribuída ao longo da viga, vamos dizer assim, tá? Então, ela é distribuída por metro. Tá? A gente vai fazer questão já envolvendo isso aqui para poder responder. Então, quais são os tipos de apoio que vocês vão encontrar nas questões? O primeiro apoio, o apoio mais completo, tá? É o tal do engastamento, é um engaste, né? Inclusive, hoje aqui em Recife tivemos um acidente, né, com a Marquise, que é exatamente o exemplo de engastamento. Né? A Marquise é exatamente isso, né? Ela fica engastada na estrutura do edifício, apesar que o que eu soube que não foi a Marquise que caiu, foi uma parede que foi levantada acima da Marquise. Aí essa realmente terminou desabando. Então, o que acontece? Ó? O engastamento impede qualquer movimento. E quando eu falo em movimento, eu estou falando em movimento no eixo X, no eixo Y e na rotação. Então, esse momento aqui, ó, ele impede que a estrutura ande para cima ou para baixo, ela ande para a direita ou para a esquerda, e ela impede que ela gire para um lado e gire para o outro. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui, né, o exemplo que ele deu, um poste de iluminação está engastado no solo. Tá? E mesmo assim, mesmo engastado, em algumas situações, eles botam alguns tirantes, né? Quando, às vezes, o poste é muito pesado, ele ainda usa esse tirante aí, mas tudo bem. Segunda, é uma articulação fixa. Ou seja, ela não permite, apoio em que não se permite nenhum tipo de translação da estrutura. Ou seja, ela não se desloca para a direita e para a esquerda, e nem para cima e para baixo. Ela não aguenta o que? A rotação. Ela gira. Tá certo? Já a articulação móvel impede apenas a translação perpendicular ao plano de apoio. Então, se o plano de apoio é na vertical, né, a minha translação se o meu é aqui, ó, ela impede subir e descer. Ela é perpendicular 90 graus ao meu plano de apoio. Então, você tem exatamente esses 3 tipos de apoio, que a gente chama de apoio de primeiro gênero, de primeiro grau, de segundo grau e terceiro grau. Tá certo? Então, permite apenas 1 grau de liberdade, outros 2 e outros os 3. Tá certo? Como é que eu respondo às questões? A gente falou na aula passada. As condições de equilíbrio de um corpo rígido, eu preciso atender essas 3 condições. A primeira condição é o equilíbrio no eixo X, ou seja, eu vou garantir que a minha estrutura ela não translade nem para a direita, nem para a esquerda. Como é que eu faço isso? O somatório das forças tem que ser igual a zero. Por quê? Se eu pegar o Rx e ele for maior que zero, ele vai deslocar para a direita. Se Rx
for menor que zero, a estrutura vai transladar, vai deslocar para a esquerda. E se Rx for igual a zero, no eixo X, ele está em equilíbrio. Pega a analogia que vai ser fácil para analisar os outros dois meios. Já no eixo Y, eu quero impedir que ele se desloque para cima ou para baixo. Isso aqui não pode acontecer. Então, como garanto isso? Que a resultante no eixo Y tem que ser igual a zero. Mesma coisa. Se RY for maior que zero, ele termina deslocando para cima. Se RY for menor que zero, termina deslocando para baixo. E se RY for igual a zero, ele fica em equilíbrio. E por fim, mas usando o mesmo raciocínio, eu preciso garantir o equilíbrio dos momentos. Então, eu tenho que impedir, eu tenho que garantir que ele não vai rotacionar nem no sentido horário, que eu adoto o sentido positivo, nem no sentido anti-horário, que é o sentido negativo. Eu também preciso garantir que isso aqui também não vai acontecer. Então, o que é que eu faço? Momento resultante, se for positivo, ele gira para cá. Se o momento resultante for negativo, ele gira para lá. E se o momento resultante for igual a zero, eu garanto. Então, para que eu consiga garantir que um corpo rígido esteja em equilíbrio, eu tenho que atender esses três requisitos. Eu preciso atender e considerar que o corpo, o sistema, não vai deslocar no eixo Y, não vai deslocar no eixo X e nem vai rotacionar. Certo? Então, essas são as três garantias aí que são suficientes para responder as questões envolvendo do ponto material. Quando se tratar de ponto material, eu não preciso considerar o momento. Por quê? Porque se eu pegar um ponto e girar, continua sendo ponto. Então, a diferença aqui, quando eu vou diferenciar, deixa eu apagar aqui em cima. Quando eu vou trabalhar, né, com ponto material, eu não preciso garantir esta terceira condição. Por quê? Porque quando o ponto, ele por acaso girar, como as dimensões não são levadas em consideração, ele continua sendo ponto do mesmo jeito. Agora, para o corpo extenso, aí eu preciso ter as três. Somatório das forças na horizontal igual a zero, somatório das forças na vertical igual a zero, e somatório do momento também igual a zero. E aí, eu apresento para vocês mais uma expressão, que é exatamente a definição de momento. Momento é mais ou menos a força vezes o braço de força. O que é esse braço de força? É a distância entre o ponto de aplicação da força até o meu eixo de rotação, que pode ser localizado em qualquer ponto. Certo? Então, diante dessa breve apresentação, eu já consigo fazer exercício. Tá? Eu já garanto para você que todas as questões de hoje serão respondidas usando apenas essas três equações. Somatório das forças na vertical, somatório das forças na horizontal e o somatório dos momentos, que são as três as condições de equilíbrio do corpo rígido. Ok? Então, vamos lá, questão 1. Diz o seguinte, esse assunto aqui é importante porque ele é base para um assunto chamado máquinas simples. Tá? Porque a máquina simples, ela caracteriza como? Existe um ponto onde você aplica a força,
existe um ponto onde está aplicado a resistência, ou seja, aquilo que você quer erguer, e um ponto onde é localizado o ponto de rotação, né? A articulação, tá? Que a gente chama de interfixas, interpotente e interresistente, tá? São 3 nomes aí que eu não recordo o nome agora, mas eu posso depois passar no chat para vocês, certo? Então, a questão fala o seguinte: a figura a seguir representa as dimensões aproximadas do braço de uma pessoa normal. A força potente F1, exercida pelo bíceps, atua a uma distância de 4 centímetros da articulação, enquanto um peso F2 igual a 50 é sustentado pela mão a uma distância de 32 centímetros do ponto fixo. Calcule a força exercida pelo bíceps. Então, é por isso que justifica que alguns exercícios, você só em alterar a posição do braço, o peso fica mais pesado, ou aparentemente mais pesado. Então, como é que eu posso responder isso? Então, vou converter isso aqui no nosso diagrama do corpo livre. Então, aqui você tem, vou desenhar aqui o braço, ó. Tem muita frescura. Nessa extremidade, eu tenho aqui para baixo a minha força F2 de 50 newtons. Nesse ponto aqui, a 4 centímetros aqui do eixo de rotação aqui, ó, que é o nosso apoio. Aqui eu vou ter minha força F1. Então, a questão diz que daqui para cá são 4 centímetros. E daqui lá para o final, cuidado aí com a informação, são 32. Então, daqui para lá, são 32 centímetros. E aqui, eu preciso desenhar também, no meu eixo de rotação, na minha articulação, a minha reação de apoio, meu R. Que é o esforço que o meu cotovelo lá, essa junção, vai receber, né? Alguns casos, né, o cara força demais e pode ter, né, a junção ser desfeita aí. Vamos lá. Então, vamos considerar que esse sistema esteja em equilíbrio. Então, eu tenho que garantir que meu somatório das forças na vertical igual a 0. Então, o que é que eu tenho apontando para cima? F1 mais R menos 50, que é o F2, tem que ser igual a 0. Então, daqui eu já consigo chegar numa equação onde F1 mais R igual a 50. Pronto, garanti a primeira equação. A segunda Professor, equação... Oi, Laís. o senhor está utilizando esse somatório da força de Y, o senhor está usando a equação de condição de equilíbrio em Y, certo? Só Y, exatamente. Ah, beleza. Certo? É como se eu esquecesse momentaneamente tudo o que existe nos outros eixos e analisar somente o eixo Y, separadamente. Tá? Por exemplo, se eu fizer a mesma coisa no eixo X, somatório das forças no eixo X igual a 0. Aí Poliana está até agora, está até limpando o óculos, procurando alguma força no eixo X aqui. Tem alguma força no eixo X? Não tem. Né? Só tem força na vertical. Então, se não tem, já está ok. Já garanti aquela condição do meio. Agora, preciso fazer o quê? Momento. Aí, para fazer momento, a primeira coisa que eu faço é escolher um eixo de rotação. A dica é, sempre escolhe um dos apoios. Tá certo? Como nesse caso eu tenho apenas um único apoio, aí vai ser ele mesmo.
Então, isso aqui, ó, vai ser o meu eixo de rotação. Então, o que você tem aqui? Então, aqui eu vou chamar de ponto A. Alguém vai dizer, professor, mas aqui tem um restinho do braço, né? Que continua assim, mas eu estou considerando a direita. Tá certo? Tá vendo que aqui tem um pedacinho aqui a mais do braço? Mas eu estou olhando da direita para a esquerda. Estou esquecendo a esquerda, a esquerda, tá? Então, o que eu tenho? Ó, essa força, somatório dos momentos em A. Eu estou adotando o sentido horário positivo. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, lá. Então, eu tenho 3 forças. Então, cada força pode produzir um momento. Por exemplo, R, ela não produz momento. Por quê? Porque a gente já viu que para produzir momento tem que ter 2 coisas. Momento é igual a mais ou menos F vezes distância. Então, para existir momento, tem que existir força e tem que existir distância. Para a força F, existe força? Existe. Mas não existe distância em relação ao eixo de rotação. Tá certo? Então, não tem momento. F1 provoca momento? Sim. Por quê? Porque tanto tem força quanto tem distância. Só que essa rotação, ó, é no sentido anti-horário. Se é anti-horário, eu considero menos. Então, menos F1 vezes a distância que vale 4. Vezes 4. E a outra força, F2, ó, está provocando momento no sentido horário. Então, se é horário, é mais 50 vezes quanto? Vezes 32. Igual a zero. Então, ficaria menos F4F igual a menos 32 vezes 50. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, e eu posso dividir 32 por 4. 32 por 4 vai dar quanto? Vai dar 8, né? 8. Então, F1 vai ser igual a quanto? A 400 newtons. Então, você está suspendendo 50 newtons, mas o seu músculo está recebendo 400 newtons. Beleza? Aí, se você quiser calcular qual é o impacto que o seu cotovelo está recebendo, aí você calcula aqui, ó. FR igual aqui, ó, a 50 menos 400. R igual a menos 350 newtons. Aí você pergunta, mas por que deu negativo? É porque essa força ela não é para cima, ela é para baixo. Só isso. Essa força R aqui, ó, quando você encontra uma reação negativa, só significa que, em vez de ela ser para cima, ela é para baixo. Só isso aí. Ok? Neste caso, né? Pode perguntar, Lúcio. Não, eu estou só acompanhando só o que eu assisto. Beleza. Só apagar ali que ficou feioso aquele 400 ali. Ok? Vamos seguir. Questão 2. Né? Professor, volta um pouco aquele slide lá da questão anterior, eu queria dar uma olhada só rapidão.
Professor, dica de livro para esse conteúdo. Olha, eu acredito que na faculdade, Pode voltar, professor. certo? Eu vou dar uma olhadinha o que tem disponível na faculdade, tá? Porque geralmente a gente coloca o BIAS, certo? Essa parte introdutória. O problema do BIAS é porque ele é muito para a área de mecânica. Então, assim, vai ter muita peça, muito parafuso, certo? E a gente, quando a gente vai analisar isso, a gente estuda muito viga, tá? A diferença também tem essa aí, tá? Mas aí, nessas questões do começo, inclusive, você pode até pegar o livro de física, na parte de estática, tá certo? Certo. Aqui o Halliday, volume 1, tem lá a parte de estática. Que o Halliday que eu tenho aqui em casa é o 3. A gente pegou na faculdade o Halliday volume 1. Pronto, você pode olhar lá que tem. Aí você não precisa se aprofundar, faz as questões resolvidas até, tá? Porque o que a gente vai precisar é muito básico, tá certo? O que vocês vão precisar para a primeira prova, isso aí ainda é cobrado, tá? Mas na segunda prova, o que a gente precisa é apenas calcular a reação de apoio para poder calcular o que a gente pede, né? Por isso eu não vou carregar muito na figura. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Professor, Oi, Y. eu já paguei a matéria resistência dos materiais, caiu isso tudinho. É a mesma matéria ou é diferente? Não é a mesma, tá certo? Vai ter coisa aqui que eu não vou ver. Tá certo? Certo, são coisas diferentes, não é isso? Na verdade, você devia ter pago mecânica do sol primeiro para poder pagar depois resistência de materiais. Entendi. Mas se você pagou, tá valendo, paciência. Tá? Perfeito. Não, mas não é o mesmo assunto, tá? Mas é como se eu for fazer, eu vou apenas romper o gelo para poder fazer, né? Você vai começar a entender agora aquilo que você já viu. Então, quando eu falo esforço cortante, né? Momento fletor, acho que você fica até com saudade de desenhar aquilo, né? Nem um pouco, professor. Nem um pouco, né? Beleza. Mas vamos fazer o diferente aqui, tá? Aqui eu vou ensinar vocês a usar um aplicativo chamado F-Tool. Tá? Eu vou escrever aqui no chat como é ele. Ó. F-Tool. É um software muito leve, onde você vai desenhar a figura da questão, por exemplo, essa questão aqui, ó, mais para frente, vou passar aqui para frente. Pronto. Y vai lembrar, bom, a questão dessa, Y. Tá? Pronto, galera, ó, daqui a 6 meses, a questão da prova vai ser assim, olha, aqui está só o quê? Calcular a reação de apoio. Por quê? Eu só consigo calcular os outros esforços se eu calcular as reações. Aqui, eu vou calcular só a reação. Mas, eu vou ensinar vocês a calcularem o que vocês vão fazer na próxima disciplina usando o aplicativo. Por quê? Por que aí que Y diz que não tem saudade? Porque é um bocado de conta que o cara faz e depois faz um gráfico todo troncho e pronto. Né? Então, ele precisa entender o que é e faz no aplicativo. Faz no software, tá? Não adianta que eu estou querendo massacrar vocês. Tá? Vocês Então tem um software para fazer os cálculos por nós, é? Tem. Esse aí que eu te coloquei. Não, ele não faz a conta, ele dá logo a resposta, entendeu? Ah, beleza, beleza. É bem melhor. Eu vou ver se na próxima aula eu faço essa mesma questão aqui, ó, no aplicativo. Tá? Perfeito, professor, é melhor. Pronto. Aí vocês vão ficar. É feito aquele pessoal que pagou comigo pesquisa operacional, né? Me xingou durante 30 dias. Aí depois que eu ensinei o solver, pronto. Aí foi pro céu. Aí todo mundo quer questão como é? O método simplex, todo mundo quer. Né? Agora, eu preciso ensinar como faz e depois eu aplico no software, porque não é. Aí tem um tempo que não existe mais o cara ficar calculando algo que não vai
perder tempo, olha lá. Um quadro muito lindo, pesando 36 newtons, é suspenso por um fio ideal preso às suas extremidades. Esse fio se apoia em um prego fixo à parede, como mostra a figura. Desprezando os atritos, ele quer saber quanto vale a força de tração no fio. Como esta distância aqui é igual a esta, a tração no fio é a mesma, porque se eu tenho um fio para cá e um fio para cá, né? Então, primeira coisa que eu faço, vou desenhar as forças. Então, aqui no meio, eu tenho peso. Tenho peso. Peso P. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho a tração, que eu vou chamar de T. E nesse ponto aqui, eu também tenho outra tração, que eu vou chamar que é igual. E esse ângulo aqui, que eu não sei quanto vale por enquanto, vou chamar de θ. Aí, pessoal, se você olhar direitinho a questão, a figura, você vai perceber que existe algo aí chamando a atenção. O que está chamando a atenção aí? O que está apoiando o sistema? Hein? Olha para a figura. O que está segurando a foto aí? É um suporte, né, professor? Tipo o prego, né, que a gente coloca. É o prego, é o prego. Então, ó, este ponto aqui, ó, é o meu ponto-chave. Então, se eu desenhar todas as forças nesse ponto, por exemplo, aqui, ó, olha a linha de ação da força. Linha de ação de força. Prolonga a força, ela passa aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma força F para cá, a peso. A minha tração para lá e a minha tração para cá. Então, se você quiser esquecer a questão, a figura toda, é só isso aqui, ó. Aqui está o prego. Para cá tem uma tração. Para cá tem outra tração. E para baixo tem uma força de quantos newtons? 36 newtons. Ok? Ô, professor, eu posso dizer que esse prego, que é o ponto de apoio, certo, ele seria a maior força, e eu posso chamar ele de momento ou não? Olha, pessoal, aí não vai ter momento, porque o prego está exatamente no meio do quadro. Se ele tivesse... É como se você fosse colocar... Não tem aqueles quadros que tem esse arame atrás? Sim. Pronto, é a mesma coisa. Só que se eu colocar o arame atrás, você não vê o quadro. Você não vê o arame, só vê a foto. Né? Então, se você colocar o arame e não tiver exatamente no meio, o que vai acontecer? O quadro ele vai ficar torto. Né? Por conta desse momento que a gente está calculando. Se você colocar um pouco mais para a direita, ele gira para um lado. Se colocar mais para a direita, ele vira para o outro. Aí você tem que chegar exatamente aonde? No meio. Exatamente nessa linha aí, para que ele consiga, né? É como se você fosse chegar, né? O tal do nível bolha, né? Você quer nivelar uma prancha. Aí você coloca o nível bolha sobre a prancha, ou às vezes em cima da TV. Tem algumas TVs que vêm até com nível bolha, né? Na hora de colocar ela na parede. Porque você coloca, para marcar, fazer a marcação, coloca a TV e o nível bolha vai garantir que ela está na mesma horizontal, para evitar que ela rotacione para um lado ou para o outro. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo aqui, ó, se você olhar o triângulo aqui, ó, aqui, ângulo θ, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 40, aqui é o famoso 3, 4, 5. Aqui é 50. Ah, professor, não consegui chegar nesse valor de cabeça. Aplica Pitágoras. X ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X vai ser igual a 50. Encontrei 50.
Então, com isso que você encontra, seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, 3/5. E o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 5. Pronto. É 50. Pronto. Calculei o que eu preciso. Esse ângulo de 40 aqui, ó. Esse ângulo θ aqui, ó. Tá para cá. E esse ângulo θ tá para cá. Então, o que acontece? Então, para aqui dá para ver aqui, ó. Na vertical aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Eu tenho T cosseno θ. Professor? Oi, Matheus. Rapidinho, só pode repetir essa parte do seno de θ que chegou em 3/5 aí? Ah, eu estava o seno, aqui. pronto, o seno é o cateto oposto 30 sobre 50. Eu cortei 0 com 0. Tá, beleza. Tá? Ó, seno de um ângulo é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Uhum. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? E aí, pro lado de cá, ó. T cosseno θ. Ó, a tração não é a mesma? Então, ó, o que aponta para a direita é igual ao que aponta para a esquerda. Então, já garanti que o meu somatório das forças na horizontal é igual a 0. Ok. Já garanti. Então, na vertical agora, mesma coisa aqui, ó. T seno θ e para cá, T seno θ. Então, o que é que aponta para cima? 2 vezes somatório das forças na vertical igual a 0. 2 vezes T seno θ tem que ser igual a 36. Então, 2 vezes T vezes o seno vale quanto? 3/5 igual a 36. Ó, aqui ficaria 2 vezes 3, 6. 6, simplificando com 36, fica 6. 6 vezes 5, 30. Então, ó, 6T igual a 5 vezes 36. Simplifica, sobram 6. 6 vezes 5, 30 newtons. Certo? Então, cada aramezinho desse está suportando 36 newtons. Aí você pode até pensar, peraí, pessoal, 36 com 36 dá mais do que... Pô, desculpa, 30 com 30 dá mais do que 36. É, verdade. Por isso que quando você for descansar em pé, né, fique com as pernas mais próximas. Por quê? Porque cada perna vai sustentar metade do seu peso. Se você abrir a perna, não tem alguns exercícios que você usa o próprio peso, né? Você não usa peso externo, você usa o próprio peso. Só na hora que você abre um pouco, flexiona um pouco a perna, o peso que cada perna sustenta é maior do que a metade do seu corpo. Então, você consegue trabalhar a musculatura de uma forma mais intensa. E acho engraçado o cara que vai fazer educação física e diz que nunca vai estudar física. Olha aí. Né? Física total aplicada na parte de exercícios laborais, vamos dizer assim. Tranquilo? 30 newtons. Dúvidas? O silêncio imperou, então vamos seguir. Então, pessoal, então veja que eu fiz uma questão trabalhando com corpo extenso e uma questão trabalhando com ponto material. Então, na hora que você consegue concentrar todas as forças em um único ponto, você escapa do momento. Não precisa calcular momento. Você vai calcular momento apenas quando? Quando você tem um corpo extenso. Terceira questão. Calcular as reações de apoio da viga abaixo.
Então, veja que aqui você tem um apoio com apenas 1 grau de... E aqui de 1 grau 2. Ok? Então, veja que agora aqui a diferença é que você tem um carregamento distribuído. Então, a primeira coisa que se faz é calcular, transformar o carregamento distribuído em um carregamento concentrado. Como é que eu faço isso? Olha para a unidade. Ó. Isso aqui é 1,5 toneladas por metro. Então, basta você calcular essa área aqui. Ó. Essa área toda aqui. Ó. Isso aqui como se fosse um muro. Tá? Um muro. Então, aqui, ó, a força correspondente, F, vou chamar de F', vai ser igual a quanto? Aqui eu tenho quantos metros? 2, 4, 9. Então, vai ser 1,5 vezes 9. Vezes 9. Quando ele dá isso, deixa eu abrir a calculadora para calcular. 1,5 vezes 9, eu dou 13,5. Então, aqui teria 13,5 toneladas força. Então, o que é que eu tenho que fazer com isso? Então, eu vou trocar esse carregamento contínuo por uma única força localizada onde? No meio da barra. Já aqui, ó, o carregamento é de canto a canto. Então, se é 9, eu vou colocar 2,5, 4,5, né? 4,5 vai dar onde? Aqui tem 2, a metade aqui, um pouquinho aqui, a metade da metade, ela vai estar aqui, ó. Então, aqui, ó, vai estar a minha força, apontando para baixo. Uma força de 13,5. Pronto. E agora volta a questão normal, tá? Então, ó, primeira etapa, somatório das forças da vertical igual a 0. Então, o que está apontando para cima? VA, VB. Por que eu estou chamando de V? V de vertical, tá? Então, VA mais VB menos. O que está apontando para baixo? 5 menos 6 menos 13,5. Igual a 0. Então, daqui eu tiro que VA mais VB é igual a quanto? Vamos lá, então. Mais 13,5 mais 6 mais 5. Isso aqui vai dar 24,5. Positivo, que eu vou passar para o outro lado. 24,5. Ok? Não dá para responder ainda porque eu tenho outra variável. Vamos lá para a vertical. Na vertical, somatório das forças na horizontal igual a 0. Ah, mas eu tenho um H aqui, ó. H, opa, beleza. Então, tem um H para a esquerda, menos H de B, mais alguma força aqui na horizontal? Não tem. Então, isso tudinho mais 0 igual a 0. Ou seja, H de B é igual a 0. Então, esse apoio aqui, ó, não provoca, nesta situação, uma reação na horizontal. E agora o que eu faço? Aplico o momento. Para aplicar momento, eu preciso o quê? Determinar, escolher o eixo de rotação. Então, vou escrever de verde aqui o eixo de rotação. De preferência, um dos eixos, um dos apoios. Pode tanto ser o esquerdo ou o direito. Eu vou fazer o da esquerda. E vou considerar o sentido horário positivo. Vamos lá. Então, já vimos que a força VA não provoca momento. F1, sentido horário. Então, mais 5 vezes a distância, que é 2. A força de 13 também no sentido horário.
mais 13,5 vezes 4,5, que é a metade da barra completa, que é 9. Esse pedaço aqui, ó, é 4,5. Essa força aqui também no sentido horário, mais 6 vezes quanto? 4 mais 2, 6. 6 vezes 6. Já a força de B, ó, menos VB vezes a distância, que é quanto? 9. Igual a 0. Y que pagou resistência, cansou de fazer isso. Para começar a fazer a questão. Então, aqui eu tenho 10 mais 13,5 vezes 4,5 vai dar 60,75. 60,75 mais 36. Igual a 9 VB. Aí vou somar tudo aqui, ó. 9 VB vai ser igual. Vou somar essas três parcelas. Mais 36, mais 10. 106,75. Obrigado. 106,75. Aí vamos dividir agora por 9. Dividindo por 74,75. Não, cuidado. É dividir por 9. 11,86. Pronto, beleza. 8,86 toneladas força. Calculei a primeira reação. O que é que eu faço? Eu sei que a soma, ó, é 24. É só substituir. VA mais VB igual a 24,5. VA igual a 24,5 menos 11,86. 24,5 12,64. 11,86. Só para conferir aqui, ó. 12,64. Então, pessoal, isto aí é um exemplo da primeira questão da prova. Tá certo? A letra A da questão da prova. Ok? A letra A. A letra B, eu pergunto o quê? A tensão. Tá? Uma coisa eu pergunto o esforço e depois eu peço a tensão. É muito mais rápido do que os esforços, tá certo? Então, nesse caso, então, professor, ou seja, no contexto da pergunta, você vai distinguir o que você quer tensão e o que é o contexto, né? Não, vai ser assim, ó. Na letra A, tá aqui, ó. Letra A tá aqui. Calcular as reações de apoio da viga. Ou da estrutura abaixo. Tá certo? E na letra B, eu vou dizer o quê? Olha, suponha que a tensão... É que eu preciso ver o assunto primeiro, né? Senão vocês vão estar, né? Suponha que a tensão admissível do material é tanto. Eu quero saber qual é a área do pilar, a área da estrutura para suportar o esforço. Tá? Mas aí eu preciso ver o assunto com vocês. Não é assim direto. Mas você já tem a letra A, né? Da questão. Um pontinho você já tem aí. Fazer isso. Somatório das forças da vertical, o somatório das forças da horizontal e o somatório do momento em qualquer ponto da estrutura, de preferência nos apoios, tá certo? É igual a 0. Quando eu puder seguir, vocês digam. Professor, Nessa parte onde está circulado, VB igual a 11,86. É a divisão. Não, logo em cima tem 106,75. Foi de onde? A soma. Ah, beleza. Isso é 60,75, né? 60,75 é exatamente o produto aqui, ó. 13,5 vezes 4,5.
Beleza. 5 vezes 2, 10. 3,5 vezes 4,5, 60. 6 vezes 6, 36. Força vezes a distância. Força vezes a distância. Sentido horário, positivo. Sentido anti-horário, negativo. Professor, nesse F lá em cima, que tem 1,5 vezes 9, esse 9 seria o somatório como se fosse um muro, alguma coisa. Esse somatório aqui embaixo, 2, Porque 4, na 3. verdade é o seguinte, o que a gente está calculando, na resistência do material, eu vou explicar melhor isso. Mas eu estou calculando o quê? É o carregamento equivalente. Tá? Eu estou convertendo este carregamento, que é um muro, vamos dizer assim que é um muro, né? E eu estou concentrando toda a força do muro no meio. Por quê? Porque é a pior situação. Uhum. Porque quanto mais distante do apoio, mais esforço a estrutura sofre. Ah, pessoal, então botou mais para o lado de cá, sim, mas já tem outro apoio aqui, ó. Certo? Porque acontece o seguinte, essa reação ela não é constante. Por exemplo, se você botar uma pessoa andando aí, enquanto a pessoa estiver andando de A para C, a reação em A é maior do que a reação em B. Quando a pessoa chegar no meio, é dividido meio a meio. Quando eu estiver mais perto de B, quem vai ter que aguentar mais o rojão? O B. E o A fica mais descansado. Então, se eu pego o carregamento máximo e jogo no meio, eu estou dividindo a bronca para todo mundo. Tá? É por isso que a gente chama de carregamento equivalente. Entendi. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos fazer mais uma. Gente, tem alguém aqui na sala que ainda não está no Classroom? Ô, professor, então a continuidade dessa questão seria, no caso, se o senhor queria a letra B, né? Mas o senhor vai dar continuidade, vai passar outra, né? Não, a B você não pode fazer ainda, não. A B seria, a B, em mecânica do sólido, eu vou pedir falar sobre a tensão. A B, lá em resistência, eu vou pedir o diagrama dos esforços solicitantes. Ah, tá. Né? Aí você vai dizer, eu não sei o que é isso. Aí tu vai voltar lá para o primeiro slide. Ó. Aqui, ó. Esforços solicitantes. Esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Você vai ter que fazer o desenho do diagrama desses 3 esforços. Vamos lá. Uhul! Olha lá, de novo. Calcule a reação de apoio da viga abaixo, da estrutura abaixo. Então, veja que você tem aqui ó, um apoio A, com apenas uma reação, ó, um apoio de uma articulação aqui, fixa, e aqui um móvel. Veja que você tem aqui vários carregamentos pontuais, mas tem aqui ó, um carregamento contínuo. Então, a primeira coisa que eu faço o quê? É transformar esse carregamento em um carregamento isolado. Então, como é que eu faço? Força, eu vou chamar de F', igual a 1,5 vezes quanto? Ó, aqui, daqui para cá tem 1,2, daqui para cá 2, com mais 4, 6, então 7,2. 7,2. Vamos calcular aqui. 1,5 vezes 7,2. Dá 10,8. 10,8. Então, você vai concentrar 10,8 aonde? Na metade. Na metade quanto? De 7,2. Que dá 3,6. Ó. Daqui para cá é 3,2. Mais um pouquinho, ela ficaria mais ou menos aqui, né?
Vamos dividir aqui em 4 pedaços iguais, ó. 1. Não, aqui dá pouco. Aqui está metade, metade da metade, metade da metade. Então, daqui para cá eu tenho 0,4. Então, daria mais ou menos aqui na metade disso aqui. Pronto, aqui, pronto. Ficaria aqui, ó. Aqui. Ficou troncho pra caramba. Deixa eu apagar aqui. Pronto, aqui está a minha força de 10,8 toneladas força. Aí você desconsidera a partir de agora o carregamento distribuído. Vai trabalhar só com esse, é mais fácil. Por isso que eu chamo de equivalente. Ele provoca o mesmo efeito do que o outro carregamento. Então, vamos lá. Então, a primeira equação que é somatório das forças no eixo X igual a 0. Não tem nada no eixo X a não ser HB. Então, daqui eu já consigo visualizar que H de B é igual a 0. Vai ser sempre igual a 0? Não. Se por acaso você tivesse uma questão com a força inclinada, aí ela aparece. Nesse caso, não. Depois, somatório das forças na vertical igual a 0. Então, o que está apontando para baixo? Ó? Aqui tem VA e VB para cima. Então, VA mais VB menos 3 menos 5 menos 10,8 menos 8 menos 2 igual a 0. Então, VA mais VB vai ser igual a quanto? Eu vou somar tudo isso aí. Então, 3 mais 5 mais 10,8 mais 8 mais 2. Isso aqui vai dar, ó, 28,8. Tá? E agora eu preciso fazer momento, porque só tem uma equação. Então, vamos lá escolher o eixo de rotação. Vamos escolher agora o da direita. Aqui, ó. Vou escolher esse aqui, ó. Aí vou vir da esquerda para a direita. Então, somatório dos momentos em B, sentido horário positivo, igual a 0. Aqui você tem a distância daqui para cá é... Eita, agora você calcular. 1,2 m mais 2, aqui tem 6, 7, 9, 10,2. Então, 3 vezes 10,2. Sentido anti-horário. Negativo. Aqui, eu tenho 4 e 7. 4 mais 3, 7. Então, menos 5 vezes 3. Ou 5 vezes 7. Cinco vezes 7. 8 vezes 3. Menos 8 vezes 3. Cuidado que eu pulei VA. Ó. Mais VA. Vezes, qual a distância? 7 mais 2, 9. 9. Tá certo? VB não tem momento. E eu teria 2 agora aqui, né? O 2 aqui está no sentido, ó, horário. Então, mais 2 vezes 0,9. Igual a 0. Aí, vamos lá. Então, ficaria 3 vezes 10,2 daria menos 30,6. Menos 35, menos 24, mais 9 VA, mais 1,8 igual a 0. Aí vamos calcular aqui a soma, né? Vamos somar tudo agora. Ficaria 30,6 mais 35, mais 24, menos 1,8, daria 9
VA igual a 87,8. Então, VA, dividindo isso por 9, daria 9,75 toneladas força. Aí baixa só substituir aqui, ó. Então, VA mais VB igual a 28,8. Então, VB, 28,8 menos 9,75. 28,8 igual a VB igual a 19,04. 0,4 toneladas. Vai falar. Y, estou colocando aqui no chat o link do Classroom, tá? A tela da aula de hoje já está lá disponível para vocês. Tanto a atividade quanto os slides. Certo? Recomendo tentar fazer as questões, tá? E depois assistir de novo a aula. Certo? Porque isso aí já é treino para a primeira questão da prova. É basicamente isso aí. A nossa atividade para casa hoje, tá? É exatamente essa aí, ó. Vocês vão dimensionar, né, o suporte da antiga televisão, né, de tubo, né, que era um sucesso esse tipo de suporte, né? Agora, esse suporte é vendido para colocar micro-ondas. Para atualizar essa questão, era só tirar a TV e colocar o micro-ondas, pronto. Para ninguém dizer que a TV do cara é de LCD, né? É fina. Tá? Então, vocês entregam essa questão, ó, até a próxima aula. Gente, eu vou alterar o prazo de entrega da primeira atividade, certo? Porque algumas pessoas entraram agora, mas só dessa primeira, tá? Então, as duas atividades, tanto a primeira quanto a segunda, vocês poderão entregar até o dia 16. Ô, professor, então, mas no caso, essa atividade aí que já está, se eu só observar e ver a atividade até o dia 16. É que eu estava conversando no grupo sobre isso aí, entendeu? Desculpa. 16 é hoje. 16 é hoje, então se é dia 23... 23, vou corrigir logo aqui, porque vai ficar gravado, peraí. É porque lá o que acontece no prazo já está pedindo para dia 16, a gente não consegue enviar, não. Não, 16 não é a primeira, não? Não, 16 é a primeira, mas essa atividade que o senhor colocou não, lá no prazo... Pronto, tá corrigido. Certo? Eu vou até alterar lá, peraí, só um minuto, deixa eu alterar logo lá. Atividade 2. Editar. Não, tá no canto errado, peraí. Atividade 2. Tá errado. Ah, não, porque dia, vê só. A data que eu estou colocando no título é a data, vê só, tá certo, Lúcio. A data que eu estou colocando no título lá não é a data de entrega, é a data do trabalho. Positivo, é isso aí mesmo. A correção é só essa daqui, que o senhor tem que. Porque aqui no slide, né? O senhor colocou. No slide só, né? Mas não se preocupe, não, porque você já sabe que é dia 20, né? Quem baixar a atividade pelo portal, né? Vai sair com data 16. Mas paciência, é dia 23. A data está correta lá. Não se preocupe, não. Entendido? Dúvidas? Tranquilo.
Pronto, agora Professor, rapidinho. Pode enviar tanto por e-mail como postar no Classroom? Veja só. Eu prefiro que envie pelo Classroom. Por quê? Porque eu fico sabendo quem fez todas as atividades certinho, entendeu? Tá, então vou enviar para lá, que eu tenho enviado nesse e-mail aí, que eu vi a foto com o e-mail, eu mandei pro e-mail. Pronto, manda para os dois. Vai de preferência lá, certo? Quem mandou só pro e-mail, aí depois me dá um... Eu quero só mandar uma foto, né? Só a foto. Eu posto lá também no Classroom, como eu mandei só pro e-mail. Tranquilo, show de bola. Beleza. Beleza? Então, ó, veja só. Gente, seguinte. Semana que vem, na quarta-feira, eu vou precisar viajar para o interior, certo? Então, o que acontece? Eu preciso verificar como é a questão do sinal da internet na pousada que eu vou ficar. Certo? Então, se der tudo certo, durante a tarde, se eu não falar nada, a aula está confirmada. Certo? Normal, o mesmo horário. Ok? Se por acaso eu sentir lá que a internet não é estável para poder transmitir a aula, aí a gente remarca a aula, tá certo? E a gente tem uma aula de reposição para esse dia aí. Tá certo? Já que provavelmente a próxima não, mas no dia 9, a nossa aula deverá ser presencial. Se tudo der certo, dia 9 de março, nós estaremos juntos, face to face. Tá certo? Então, dia 23, a nossa aula fica em sobreaviso, tá? Vai depender dessa questão técnica, porque eu acho, da última vez que eu fui, né? Na verdade, eu voltei ontem, né? Eu fui segunda e voltei ontem, né? De viagem, a internet foi horrível, tá? Então, eu vou ver se daqui para a próxima quarta-feira eu consigo um moldezinho, não sei nem se ainda vende isso, molde, né? Para levar. Então, se eu levar o molde, está tranquilo. Eu consigo internet suficiente para transmitir a minha aula, tá certo? Combinado? Combinado. Ô, professor, me tira uma dúvida. O governo já adiantou que não vai ser feriado, vai ser facultativo. Vai ter alguma diferença no calendário da gente em relação à faculdade? Não, né? Veja só, quando é o carnaval? Eu acho que dia 2 é o dia quarta-feira de cinza, né? Acho que de sábado, agora 8, começaria o carnaval. Seria o sábado de carnaval. Então, o sábado de carnaval seria dia 26. Sabe confirmar a data, Matheus? 26. 26. Então, nossa próxima seria 2 de março. Que é a quarta-feira de cinza, que a faculdade normalmente já tem aula na quarta-feira. Vai ter aula. Vai ter aula. Já voltaria a aula presencial? Não, a aula presencial é dia 7. Dia 7, né? Dia 7. Tá certo? Dia 7 de março, se não tiver nenhum outro decreto aí, dia 7 de março. Tá? É até bom a gente ficar nesse período aí, por conta da greve da polícia, essas coisas também, evitar estar andando de noite, né? Dando bobeira. Tá certo? Mas daqui para lá, com certeza, deve ter resolvido. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Outra coisa, provavelmente eu não sei como estão as regras, mas provavelmente no nosso retorno, todo mundo com a carteirinha de vacinação na mão, tá? Ok. Beleza. Né? Eu acho que vai pedir lá para entrar, mas tudo bem. Tá? Beleza. Gente, boa noite aí, bons estudos, a gente se fala aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Poli.